Fala galera, professor Rafael de Filosofia e vamos lá. Na última aula a gente viu sobre racionalismo e empirismo. Aquela atividade que eu passei para vocês, ela vai ser a nossa última atividade para eu fechar aí a nota do primeiro bimestre. Tá? Então o que eu vou usar como base para eu fechar a nota é alguns vícios que eu tenho quando a gente tinha aula presencial e todas essas atividades que enviei à distância para vocês. Então quem fez tudo vai fechar bem aí numa boa. Bom, esse filósofo que a gente vai ver hoje, Baruch Spinoza, se vocês lembram, ele estava lá dentro da coluna dos filósofos racionalistas, né? Que eu citei três filósofos, Descartes, que a gente já viu, Spinoza e o Leibniz. Esses são os três racionalistas. E depois a gente vai ver os três empiristas. Então vamos seguir primeiro entre os racionalistas. Inclusive eu achei engraçado, naquela atividade que eu passei, né, daquela conversa que eu criei entre o racionalista e o empirista, né, a intenção que eu tive era criar uma conversa para deixar vocês meio que pensando, né, nossa, qual que é o certo, tal. E foi unânime, todo mundo escolheu o empirismo. Esse aqui, então, ele discorda de todos vocês que me enviaram, tá? Ele é um racionalista, assim como Descartes. Teve, para não falar que foi 100% unânime, teve um ou dois que falou que acho que os dois são certos. Mas quando escolheu mesmo, eu concordo mais, foi sempre o empirismo. Mas enfim, vamos lá. Baruch Spinoza. O Spinoza, ele é de uma família judia, ele era judeu, e ele estudava para ser rabino, ele queria seguir a carreira religiosa. Só que aí ele acaba rompendo com a religião. Ele rompe com a igreja. E ele foi bastante perseguido por ele, ele foi perseguido a vida toda. Tá? Enfim, eu falo melhor disso mais para frente, que tem textos, né, sobre a fala de quando condenaram ele, sabe? É bem pesado as coisas que falaram sobre ele. Mas por que a igreja perseguiu tanto ele? Porque ele leu toda a Bíblia e todo o Torá, que é a Bíblia judaica, né, o livro sagrado dos judeus, que são, na verdade, os 5 primeiros livros do Primeiro Testamento da Bíblia cristã, é o Torá. E ele diz, cara, nesses livros, tanto na Bíblia como no Torá, não tem verdades absolutas. Deus é a verdade absoluta, mas esses livros não têm verdade absoluta. O que eu encontro lendo esses livros são normas éticas para um determinado povo em um determinado período. Ele vai pensar, por exemplo, cara, Deus apareceu para Moisés lá em cima do Monte Sinai. Né? A verdade, Deus, a verdade absoluta, apareceu para Moisés. E ele volta com uma tabelinha de código ético. Né? Os 10 mandamentos, não matarás, não falar o nome de Deus em vão, enfim. Ele fala, não, isso não são verdades absolutas, são normas éticas. Então ele rompe com isso. Né? E também vai romper com Descartes. Bom, por ele romper com isso, dá a entender por que a igreja não gostou. Né? E vocês vão entender isso melhor mais para frente. Né? Ele rompe com Descartes. Em Descartes a gente viu aquele dualismo, né, de corpo e mente. Né? O Spinoza, como a gente vai ver também melhor mais para frente, ele era monista, ele acreditava em uma substância só. Para ele, Deus, matéria e mente eram aspectos, três aspectos de uma mesma substância. Certo? O Deus para ele não era transcendente. Eu escrevi transcendente, né? Sem o S. O Deus para ele não era transcendente. Fiz esse xizinho aqui para dizer que o transcendente está errado. O Deus para ele era imanente. Qual que é a diferença? Um Deus transcendente é o Deus da Torá e da Bíblia. É o Deus que transcende o mundo. Ele está fora do mundo. Né? Então Deus, finge que essa mão aqui é Deus e esse é o mundo. Deus cria o mundo, ele está aqui onipresente, onisciente, certo? Mas ele está fora do mundo, ele transcende ao mundo. O Deus do Spinoza é imanente, ou seja, ele está no mundo. Beleza? A gente tem uma concepção com ele de que Deus é a própria natureza. Tudo que a gente vê na natureza, tudo é manifestação de Deus. Então tem um pouco de Deus em mim, tem um pouco de Deus em você que está assistindo, tem um pouco de Deus na natureza, tudo.
tudo que a gente vê é Deus. Deus está em tudo, ele é imanente, né? Tem até uma música do Hal Seixas que fala sobre isso, mas na verdade ele fala em um aspecto da religião hinduísta, uma música chamada Gita, né? Que ele fala como se ele fosse um Deus imanente, né? Para quem nunca ouviu, é só colocar Hal Seixas Gita, Gita. Bom, Deus é igual à natureza para Spinoza. E aqui a gente tem esse nome aqui, ó, panteísmo. Teísmo vem de tel, que é Deus. Pan significa tudo. No panteísmo, Deus é tudo. Deus está em tudo, certo? E para ele, entender as leis da natureza é igual a entender a Deus. Então eu não preciso entender a Deus nos livros religiosos, na Bíblia e no Torá, porque aqui só tem normas éticas. Deus é o mundo. Para eu entender Deus, eu tenho que entender a natureza. Olha como ele rompe com a religião tradicional. Nessa visão dele, essas coisas aqui que eu coloquei, que é comum ter nas religiões, né? O que é sagrado, o que é profano, demônio, revelações divinas, vida após a morte, um Deus julgador, né? Aquele juiz que vai dizer se você viveu bem ou não, se vai para o inferno, se vai para o céu. Tudo isso aqui não existe na concepção de mundo do Spinoza. Beleza? Aqui é aquela palavra que eu tinha dito, monismo, né? Em Descartes, a gente vê um dualismo. Tem a mente e tem o corpo. Né? Tem um corpo e tem uma mente que vive dentro do corpo e que pensa sobre o próprio corpo. Spinoza vai dizer, cara, é tudo um. Monismo. Vem de um, né? Monismo. É tudo um só. Porque, pensa bem, a gente tem emoções e pensamento. As emoções do nosso corpo, elas interferem no nosso pensamento, na nossa mente. E o nosso pensamento também interfere nas nossas emoções. Quando eu penso uma coisa bacana, eu posso ficar feliz. Quando eu sinto dor, eu posso pensar em coisas ruins. É tudo uma coisa só. E o Descartes, para ele, viajou em dividir, como se fosse algo separado, corpo e mente. Não, mente e corpo ó, faz parte de uma coisa só. Como a gente viu aqui, né? Deus, matéria e mente, três aspectos de uma mesma substância. Beleza? Continuando então, sobre o Spinoza, ele vai pensar também sobre o livre-arbítrio. Né? Outra coisa que a religião pregava é que para ele não existia. Ele dizia que o livre-arbítrio é uma ilusão. E essa ilusão decorre da nossa ignorância sobre as causalidades. A gente já viu sobre isso aqui, mas para lembrar, causalidades é causa e efeito, certo? Então, vou pensar em um exemplo aqui para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Vamos supor que você aí da escola comece a namorar algum estudante, um exemplo. E você pensa, não, eu fui livre para escolher fazer isso, né? Eu tenho livre-arbítrio e eu escolhi namorar essa pessoa. O Spinoza vai dizer, você na verdade não é ignorante sobre as causas e efeitos que te levaram a chegar nessa situação e por isso você tem a ilusão de que você é livre. Por exemplo, para você conhecer essa pessoa, você primeiro teria que estar naquela escola. Para você estar naquela escola, poderia ter outras escolas com vaga, mas que naquele momento uma escola estava sem vaga e essa foi a que restou. Né? Então é o efeito de uma escolha que não era sua, era dos seus pais, dentro da possibilidade que eles tinham, dentro do lugar que você vive. Vai saber as causas que fizeram seus antepassados se mudarem para esse lugar, as causas que fizeram com que alguém construísse aquela escola. Ou seja, é uma porção de coisas que não depende de você, que fez com que você tivesse essa possibilidade reduzida. Então não existe livre-arbítrio para o Spinoza. Né? Quando a gente pensa em livre-arbítrio é porque a gente não entende sobre as causas e efeitos, o que fez com que a gente chegasse até aqui. Porém, ele também não disse que a gente não é livre. Ele disse que o livre-arbítrio não existe, essa liberdade plena. Porém, a gente é parcialmente livre, somos parcialmente livres, à medida em que a gente reflete sobre isso. Pelo fato da gente poder refletir sobre a causalidade, né, por esse fato a gente é parcialmente livre. A gente pode pensar sobre isso.
Então, o que ele quer dizer é que essa liberdade plena não existe. Porque tem muitas coisas que não dependem de nós e que nos faz escolher entre uma possibilidade que não coube a nós escolher, certo? Bom, outro conceito dele é o conceito que ele vai chamar de conatos. O conatos, para ele, é uma energia interna bem parecido com o instinto de sobrevivência, né? Ele vai chamar de conatos a nossa determinação em evitar a desintegração, né? Essa força que quer garantir a nossa permanência. E ele vai perceber a existência dessa força, que ele chama de conatos, porque ele percebe que a gente resiste, a gente se protege e que a gente se cicatriza, nosso corpo se cicatriza. Então tem alguma energia, alguma coisa agindo sobre o nosso corpo que a fim de nos conservar, a fim de nos preservar, garantir a nossa permanência. Essa energia ele vai chamar de conatos. Beleza? É parecido com o instinto de sobrevivência. Parecido, né? Mas tem umas coisinhas aí a mais. Bom, se na visão dele sobre Deus não tem um juiz, o que vai dizer o que é bom e o que é mal, né? Já que não tem esse Deus juiz, já que não tem demônios, sagrado nem profano. Ele vai dizer que o bem deriva das ideias claras, né? Olha aí o racionalista, né? O bem deriva das ideias claras. E as ideias claras causam prazer. É um bem associado com o prazer. Já o mal deriva de ideias confusas e causa sofrimento. Bom, na parte boa aqui, no quadro do bem, a gente tem a emoção, que a emoção está ligada ao nosso pensamento. Como a gente viu quando eu escrevi sobre a mente e o corpo, né, que um interfere no outro, então a emoção está ligada ao nosso pensamento. Já a paixão, para ele, é uma perturbação emocional, também derivada de ideias confusas. A gente não entende muito bem o que está acontecendo, a gente sofre e que pode gerar essa paixão, uma perturbação emocional. Já o que vem de ideias claras são sempre bom, né? E é uma emoção controlada, uma análise racional e o controle das paixões. Né? Análise racional para as ideias claras. Né? Quando isso aqui está confuso, né, o troço fica ruim, né? Dizendo desse modo, grosso modo. Né? E para finalizar, o último conceito dele é a ideia de aumentar a nossa potência de agir e diminuir a nossa potência de agir. Ele vai dizer que quando a gente está bem, quando a gente tem prazer, quando a gente tem ideias claras, quando a gente está feliz, a nossa potência aumenta. A gente fica alegre. A gente pode pensar esse aumento de potência com uma pessoa alegre. Né? Pensa numa criança alegre, né, que recebe sei lá, um doce ou um presente, ela fica agitada, né, ela aumenta a sua potência. A alegria deixa ela para cima. Já uma criança, quando não ganha um presente, está triste por algum motivo, ela vai baixar a sua potência. Ela não vai mais ficar tão eufórica. Ela vai brochar, certo? E o Spinoza, então, ele vai pensar em que as nossas relações afetivas elas estão sempre nos afetando de maneira positiva ou negativa. Só que dificilmente a gente percebe tudo o que nos afeta. Né? Por exemplo, é comum a gente ficar, por exemplo, sentado na cadeira da escola fazendo algum exercício, por exemplo, e ficar com dor nas costas. Né? Por causa da cadeira a gente fica com dor nas costas, mas no momento do exercício a gente nem percebe todos os afetos que o mundo nos dá. E ele vai dizer que quando algo nos afeta positivamente e a gente reconhece, a gente tem uma ideia clara do que está nos afetando positivamente, do que está fazendo com que a gente ganhe potência, né, vai surgir o amor. Então, se eu sei que aquele objeto aumenta a minha potência, eu amo aquele objeto. E se eu reconheço que algum objeto abaixa a minha potência, eu passo a odiar aquele objeto. O amor e o ódio depende desse ganho ou perca de potência, mas apenas se você reconhecer, né, o que é o objeto que está te causando esse ganho ou essa perda de potência. Bom, Spinoza a gente para por aqui. Qualquer dúvida manda no comentário no YouTube, no e-mail
WhatsApp, o que for mais fácil para vocês. E eu acho que no Google Classroom também dá para a gente conversar. Estou aprendendo a mexer ainda, mas se der para conversar por lá e vocês acharem mais fácil, podem mandar por lá também, que eu vou aprendendo a mexer. Valeu!